XYZ é show. Siga a Rádio XYZ no Instagram, @Rádio XYZ Oficial. Alô, meu povo, Ricardo Melo falando para todos vocês, e que felicidade, que alegria, pois estamos mais um dia aqui no programa Ricardo Melo falando na Rádio XYZ, a melhor do Brasil, até porque estamos não só também no Brasil, mas em vários outros países através de vocês, nossos ouvintes maravilhosos. Exatamente, vocês são maravilhosos em nossa vida. Então, saiba que se você está nos escutando, é porque nós fazemos isso por vocês, tá certo? E olha só, hoje eu vou ter 2 dias de prosa, quem sabe 3, quem sabe até mais, com um homem que eu vou falar. Eu já vi ele tocando, nós já participamos de um projeto junto, foi muito bacana no período que estávamos ali, e foi bem, eu posso dizer emocionante esse reencontro nosso, hein, Chumbinho? Fala um oi pra galera, cadê você, Chumbinho? Você tá escondido? Boa tarde, meu povo! Estamos nós aqui com o Ricardo Melo falando, e já com o coração cheio de alegria, né? Você já pegou o gancho lá da nossa história, já temos a história, gente, pouco tempo que a gente se conheceu, e já vivemos aí grandes aventuras junto, linkado música, comunicação, né? Muito interessante. Pois então, acho que só temos histórias boas para contar desse pequena etapa que vivemos junto, né? Pois foi bem interessante. Inclusive, meus ouvintes, antes da pandemia, o programa Ricardo Melo falando, até depois quando teve os retornos, né? Mas sempre era dentro dos bares, entendeu? Então o programa acontecia lá e era uma coisa muito louca, maravilhosa, mas inclusive ficou sendo semanal depois daquele período lá. Toda semana tinha, não era trem bruto. Mas me fale, ó, agora eu tô vendo aqui Chumbinho, músico, Chumbinho, produtor, Chumbinho, cantor também. O que é isso? Eu não tô entendendo, brincadeira, mas me conte. Chumbinho multiuso? Não, Chumbinho é músico, eu tenho, a minha vocação mesmo é pra música, instrumentista, né? Já cantei muito também no início da minha trajetória na música. Você cantou também? Cantei nos bailes da vida. E chegou um momento que eu decidi que eu queria ser um tecladista, diretor musical da banda, né? E não queria estar à frente, assim, se apresentando. Eu sempre fui muito tímido. Então, poxa, meu lugar é lá atrás. Eu quero ter alguém que represente o meu talento, né? O meu trabalho lá. E eu posso trabalhar tranquilo. E a partir daí, sempre estou lá, mas como tem essa disposição para cantar também, então sempre trabalho na formatação, às vezes, de artistas. Tenho alunos, inclusive, que eu trabalho já com esse foco de formar do aluno um profissional e um futuro artista, né? Se for a vocação deles. Então, eu gosto muito disso, de estar participando na questão tanto instrumental, que é o meu ofício mesmo, né? Mas também de estar participando na formação e na formatação, por exemplo, de um show. Eu trabalho junto com um artista na formatação do repertório, no roteiro, de falas. Que é o que falam, é o produtor musical daquela banda, né? Isso. E como que funciona, por exemplo, esse processo? Porque, por exemplo, tem os músicos, claro, né? E tudo mais, mas para todo mundo ornar e trabalhar junto é um pouco diferente, né? Sim, esse é o grande desafio. É isso, então, por exemplo, numa banda é sua responsabilidade. É minha responsabilidade. Colocar todo mundo em sintonia, falar a mesma língua, porque o que acontece? No mundo da música é tudo muito amplo. Se você pegar assim, os segmentos, os nichos, estilos, gêneros musicais, né? Então você pega... por exemplo, meu amigo Tim tá aqui, ó, nosso percussionista. Top. Ele vem lá do Tocantins, né, Tim? Diretinho do Tocantins, Rondônia, né? De Rondônia. É mais longe ainda, você tava escondido lá pra cá. Então, assim, cada um, às vezes, de uma parte do país ou do mundo, eu digo do mundo porque a gente, às vezes, consegue interagir com músicos de outras regiões do
planeta mesmo, né? Não, isso é fantástico, né? Porque a música, ela não é tipo assim, não é idioma, não é inglês. Não, a música é música, né? Isso. Ela tem a sua própria comunicação ali dentro, né? Sim. E o que acontece? Só que por ser muito amplo, são vários gêneros musicais, então, principalmente quando se trata de projeto, é muito fácil haver uma confusão na linguagem e o que se leva para o público, né? Então, você conseguir identificar o público que você vai trabalhar, né, o segmento, e conseguir falar a língua deles para que eles entendam você de uma forma que não haja confusão, que você consiga ter ali o seu público, né? Se tratando do artista. Então, você tem que, por exemplo, numa banda nós temos lá 6 a 8 pessoas, né? Fora os artistas. Então, todos às vezes tiveram um tipo de formação. Alguns teve formação clássica. Às vezes cresceu, por exemplo, já direto no sertanejão bruto, outros surgiram às vezes no rock, tem também, não tem? Tem, outros são autodidatas, né? E praticamente o papel do diretor musical, do produtor, é colocar todos eles em sintonia, porque não há essa sintonia. Se você pegar um grupo de músicos e falar, vamos montar uma banda, e coloca lá, pega lá os músicos, você consegue colocar. Tipo, vamos cantar hoje à noite ali, vem cá, você estuda aqui, vamos fazer. Aí isso não fica bom. Na primeira vez, o povo leva meio na festa, né, como se fosse uma festa dar certo. Na segunda, na terceira já estão se desentendendo. Porque por essa questão de formação e visão, cada um tem uma visão. E o diretor e o produtor musical, então ele tem que ir um pouco mais além dessa questão técnica e musical. Então ele precisa enxergar o pós e qual o caminho a ser percorrido, né? E formatar, colocar limites, às vezes, em todos esses potenciais, porque são potenciais assim, estrondoroso, talentos e essência, quando vem a ser moldado, porque ele já explodiu, tá assim, a flor da pele. O músico mesmo bom, que serve para estar trabalhando, ele tem a emoção à flor da pele. Ele tem vontades, ele tem inspirações e ele quer pôr em prática. Acaba que uma coisa que você falou, até é interessante a gente falar, né, o que te levou a focar mais em ser músico, né? É porque, claro, todos que estão ali é uma peça fundamental para o show acontecer, não é? Se todos não estiverem juntos, simplesmente não vai, né? Mas é muito interessante, por exemplo, inclusive citar o fato de você compreender que, é igual você falou lá no início, né? Eu era muito tímido, achei melhor por optar em ficar na elaboração de tudo e eu entender que eu faço parte daquilo e a minha participação é de extrema importância, né? Então e eu acho que o mais difícil não é motivar esse povo todo junto, não, porque às vezes, tipo assim, uma turnê de show é quanto show? Quando tinha. O objetivo de uma turnê é média de 20, 25 a 30 shows por mês. Por mês. No ano vai aí 200, 300, depende da moderação do empresário. Se você quiser arrancar o couro, menino, aí vai. Mas, por exemplo, num caso desse, eu acho que o produtor ele tem que ter aquela situação de manter a galera unida, que eu penso que não deve ser muito fácil não, né? Não, é desafiante, principalmente quando vira rotina. Como eu disse, a primeira experiência, quando você entra num ambiente, num estúdio de ensaio, é muito bom. Mas quando a coisa não flui do jeito que se pretende, é preciso você encontrar uma forma que você precisa do resultado. Quando se trata de profissão, então não dá para brincar com o resultado, né? E aí, então é onde que a gente, esse desafio, porque às vezes cada um está olhando para um lado. É um pouco daquilo da direção que eu falei. Só que quando você é submetido a uma rotina, né, que seja 4, 5 shows por semana, então acaba ficando desgastante, né? Principalmente quando se trata de turnê nacional e internacional, então é aeroporto, às vezes você nem consegue ir para o hotel dormir, você já sai do palco, vai direto para o aeroporto, então se você vive fazendo essa correria, chega em casa às vezes 2 dias, 3 dias no máximo em casa, e isso acaba que aquela inspiração gostosa, aquela emoção, ela não vem naturalmente, né? Ela não é uma coisa mais que você, vou relaxar e vou me sentir bem. Não, se você relaxar, você dorme, né? Acabou a vida ali. Então esse equilíbrio é um desafio para o diretor, porque ele é o responsável por manter essa equipe em sintonia, principalmente a hora que sobe no palco. Então
o nosso compromisso, a nossa missão é passar aquela alegria, aquela coisa gostosa que tem a música, né? E se isso não está latente ali naquele momento, a gente precisa produzir isso. E parece que transmite, né? Se a pessoa não estiver bem ou tiver meia boca ali, ela vai transmitir para geral, né? Transmite. E uma coisa que eu tenho curiosidade, como que foi, por exemplo, né? Eu tenho certeza que como você fez várias transições, né? Você já passou, eu diria por todas as etapas da música, seria isso, né? Então, por exemplo, qual que foi uma situação, já aconteceu de às vezes você está produzindo algo, um músico simplesmente falta, desaparece, qual foi uma situação mais difícil que você já lidou no meio dessa galera com um produtor na hora do show ou Disney? Teve situações assim complicadas ou foi tudo as mil maravilhas suaves? Não. Na verdade, teve situações muito complicadas. A que me vem à memória aqui agora foi uma situação triste, inclusive, que foi o pai da cantora ter falecido. Olha só. Isso, a gente era lá do Paraná, a banda, e a gente estava tocando um show ali no interior de São Paulo. E seriam 3 ou 4 dias de show no mesmo local. Nossa. E eu tinha acabado de chegar no local do evento, que a gente faz a passagem do som por volta das 6 horas da tarde, né? E o evento normalmente começa ali depois das 8, já começa a chegar o público, né? Às 10 horas, às vezes a gente está começando, 10, 11 horas. E eu cheguei no local do evento e já recebi uma ligação da irmã da cantora, né? Nossa. E aí ela me passou, assim, e o pai dela não estava mal, nada, eles estavam na igreja, inclusive, e sofreu um infarto. E pronto, acabou. Ela precisa vir embora. E aí? E era a única cantora que eu tinha na banda. Tipo assim, só temos uma cantora, né? Não tem como colocar uma outra cantora. Eu tinha um cantor, no caso, e a cantora. Mas assim, a gente era uma banda show, né? Muito bem. É mesmo, né? Rapaz, e aí, o que virou? Acabou que, enfim, eu tive que improvisar a saída dela pra cidade dela, né? E ao mesmo tempo pensar o que eu ia fazer no momento do show, né? E agora o repertório, 50% da cantora, 50% do cantor. O que eu vou inventar? Então, para mim foi assim, foi a situação, acho que das que me vem à memória foi a pior, né? A assim, mais desafiadora, né? Desafiadora, porque eu tenho que entregar e nisso, assim, a equipe em geral, todo mundo abalado. E assim, como que você vai dar a notícia também para a pessoa? Tipo assim, você tinha que ligar para mim, né? Ligar para outra pessoa. Poderia. E agora, meu Deus, como que eu vou falar para ela? Vou ter que preparar tudo antes, né? E ainda preparar porque a gente teve que levar ela para o hospital, ela, né, sofreu assim né, pressão, aquele desespero, né? Assim, foi uma coisa assim, eu tive que, para mim foi um aprendizado, porque por essa você não se prepara, né? Você se prepara para tudo, às vezes a própria ausência de um músico, alguma coisa, você às vezes está preparado, mas principalmente quando é a cantora, que é a linha de frente de uma banda, né? E eu tinha 4 dias de eventos para fazer. E por incrível que pareça, se eu tivesse que substituir ela, seria pela irmã dela. Que foi quem ligou da Ou seja, que também não estaria ali. Também não estaria ali. Então foi um desafio, tive que dar a notícia, falei para ela, você vai ter que ir para casa, né? Eu acabei de receber uma ligação. E aí ela já foi se desesperando. O que foi? Minha mãe, me fala logo o que aconteceu com a minha mãe. E aí eu já tive que dar a notícia, não foi sua mãe, foi seu pai. E aí tive que contar com a ajuda da equipe. Por esse lado é uma coisa muito boa, porque você está num grupo de pessoas e o que acontece? A gente não consegue trabalhar junto se não houver uma parceria, né? Essa cumplicidade de todos. E aí, então, ali tem os amigos, um vai ajudando, apoiando aqui, nessa questão de dar o apoio para ela, mas também eu tinha um guitarrista que cantava na banda. Então, uma coisa que eu queria ver com você é que você falou que da banda Baile, né? Isso. O seu início foi na banda Baile. Foi banda Baile, isso mesmo. Lá, e era onde isso daí? Lá no sul? Foi lá no sul. Eu sou lá do Paraná. Você é do Paraná? Paraná. E lasqueira, hein? Sudoeste do Paraná. E lá, na verdade, o forte daquela região é baile. Pelo menos na época tinha muito baile.
Não, eu fico muito vendo isso, porque olha só, eu fiz uma entrevista com vários cantores que são lá do sul, né? E uma coisa interessante que eles dizem é o seguinte, que lá o cantor sertanejo às vezes não tem tanta entrada, né? Tipo, das duplas no perfil que a gente tem pro restante do Brasil, mas as bandas baile lá são muito fortes, né? Muito forte. Aí tu começou pela banda baile. A cultura deles lá é muito assim, casal, uma cultura muito conservadora, né? Uhum. Então, inclusive lá não se dança sozinho na festa, tem que dançar a dois, né? Dança de casais. E isso era muito mais forte ainda naquela época. Hoje, por exemplo, o sertanejo já tem uma certa abertura lá, né? Uhum. Mas, então eu, ali já na minha infância, eu participava dos eventos que tinha, era baile. Eram bandas de baile, se via, artistas não iam pro interior naquela época. Olha só. Artista só ia até a capital, né? Ou as cidades, nos grandes centros, mas no interior então não se via dupla, cantor fazendo shows, né? Uhum. Era banda mesmo. Então o que eu assistia eram as bandas fazendo baile, e aí ali eu já fui tendo experiência com a música regional, Uhum. né, gaúcha ali, que é muito latente, e foi dali então que eu fui tirando essa disposição em querer tocar. E aí ali já pelos 16, 17 anos comecei a participar de um grupo também de música gaúcha. E aí foi. E aí ali foi andando. Rapaz, você vê que bacana esse negócio, né? E eu penso que seria interessante isso, porque eu vou falar um negócio pra vocês. Inclusive, mas antes de eu falar, eu quero falar da rede XYZ de comunicação, rapidinho, porque a gente tem que falar da galera, inclusive de nós mesmos, né? A rede XYZ de comunicação é uma empresa especializada em publicidade, marketing, propaganda e também o marketing digital, ou seja, tudo que sua empresa precisa, sua empresa, carreira, serviço, produto, não interessa. Tudo que eles precisam para ter sucesso e visibilidade, eles podem contar conosco. Exatamente, porque nós temos simplesmente tudo que é necessário para você ser visto. Desde social media, gestão de Facebook, Instagram e outras mídias sociais, como também gestão de tráfego, são os anúncios, Facebook, Instagram, Google, YouTube e por aí vai. Então, pensou em visibilidade, pensou na rede XYZ de comunicação. Deixa eu pensar uma coisa que eu acho interessante, ó, que eu vou falar pra você, esse negócio das bandas bailes aí, porque, por exemplo, no caso, claro, você teve uma situação como essa em que o pai da cantora faleceu e você tinha um outro cantor, você tinha uma outra história ali. Acaba que, hoje em dia, antigamente você tinha muitas bandas no Brasil, né? O foco da música era banda. E, de certa forma, se acontecesse alguma coisa com a linha de frente lá, que é o cantor, a banda podia até continuar. Não é verdade? E o complicado, por exemplo, das duplas é assim, você vai lá fazer uma dupla, vai lá fazer um show, aí o cantor, sei lá, cai duro. Acabou o show, não é? Não tem história. Exato. O nível, existe, você coloca que existe 3 camadas de níveis de eventos, né? Os eventos, desde o bar, o evento corporativo, né? Fechado, o próprio baile, né? E o business, né? Que é onde a gente está hoje, né? No show business, que é onde se trabalha muito a imagem do artista, né? Uhum. Então, numa banda se trabalha muito o repertório, né? O estilo do repertório que vai se trabalhar. Já nessa questão de dupla e artista, então se trabalha muito também a imagem. Uhum. Então se explora muito mais o talento em volta da música também, e não só exatamente a música em si. Uhum. E aí acaba que isso é muito mais eficiente para uma carreira, porém tem esses pormenores. Então é muito comum você ver, às vezes, não diria comum, mas acontece muito de cancelamento de shows de um artista, por ele não estar bem, às vezes, de saúde, por acontecer mesmo essa questão de familiares, né? Então, e não tem como você colocar outro, né? Não tem, né? Tipo assim, vou contratei Gustavo Lima, e de repente chega, sei lá, João Lima. Não tem como, né? Não tem. Tipo assim. Se você gosta das músicas do Gustavo Lima, é por ele cantando, né? Então você quer ouvir ele cantando quando você vai num show, né?
E então acaba que existe essa diferença e até a supervalorização, inclusive, na questão do artista, né? Então esse é o lado bom, e eu diria que isso só tem o lado bom porque também para a carreira tanto do músico quanto do artista se busca esse reconhecimento e essa valorização. Quando eu pergunto para você, quem que é o cantor da banda tal, né? Ou quem que é o baterista da banda X, né? Talvez você não vai se lembrar, né? Você lembra de um aqui, outro ali, porque ele não é tipo vinculado à pessoa, né? Isso, exatamente. Você pode lembrar, por exemplo, uma banda, KLB, todo mundo sabe, lembra do KLB, né? Sim. Só que se você for falar quem que é o KLB, você não vai saber quem é o KLB, pelo menos eu não sei. Tem dificuldade de identificar quem são os componentes, por nome e tudo, né? A não ser os fãs, mas eles ainda estão no hall do business, né? Mas, então, essa questão do business é muito bom por isso, porque valoriza a imagem, valoriza o talento, existe todo um mecanismo de mercado pronto para poder propagar isso, comercializar. Então, é muito mais favorável, né, se buscar esse nicho. Né, do que exatamente, principalmente hoje em dia que banda perdeu bastante, né, espaço, né? Não, perdeu. Eu acho que isso por exemplo, você acha que tem possibilidade de voltar essa onda das bandas? Porque realmente parece que isso sumiu mesmo. As pessoas elas querem ver a cara de alguém, né? Eles querem ver uma pessoa ali. Você fala assim, uma banda, eles falam, não. E eu acho que isso aconteceu no Brasil simplesmente para todos os estilos, porque você não vê mais banda em estilo nenhum. Para todos. Isso se dá pela evolução nossa mesmo, né? Porque o que acontece? Quando você ouve falar de uma pessoa importante, primeiro você vê a história dela, né? Você ouve falar dela e você vai tentando avançar. Quanto mais importante essa pessoa, mais você vai tentando avançar e conhecer ela mais de perto, até chegar ao ponto de você querer conhecer ela pessoalmente, né? Então nós vamos avançando nesse nível de eu gosto de ouvir as músicas do fulano de tal, mas depois de tanto ouvir, poxa, mas e se eu pudesse ver? Aí já começa a virar aquele fã, já começa a virar aquele... Isso. Então você vai buscando, à medida que você vai evoluindo, o ser humano mesmo, ele vai buscando uma identificação com algo que esteja acima, né? Que represente ele, que represente os gostos. E acaba que isso se torna mais fácil se houver uma personificação lá de uma pessoa. Isso. Que fale sobre aquilo que você gosta, sobre o sentimento que você tem, né? Que fale sobre a cultura que você admira, enfim. Você busca uma representação, todos nós buscamos. Então, a figura do artista é isso. Então, cada vez mais, e como eu disse, na banda, como se trabalha mais a questão do repertório, então, praticamente você se identifica às vezes com as músicas, com as letras, mas não tem exatamente uma figura que fale por você. Então, por isso que eu não vejo talvez banda voltando, porque nós já avançamos bastante nisso, da identificação. Então, você quer um ídolo. É comum no ser humano ele querer um líder, alguém que responda por ele, que represente e também que seja o ídolo dele, né, das coisas que estão em volta dele, porque você às vezes, a pessoa gosta de música, mas não consegue cantar, né? Ela sabe do sentimento dela, mas ela não consegue falar, né? São poucas as pessoas que conseguem expressar o verdadeiro sentimento que tem. Nossa, tá romântico, hein? Você era casado? Não. Nós estamos falando de música. E a música, essa pegou lá no fundo do coração agora. Pega as histórias das músicas, são tudo histórias de amor, as né? músicas que mais dão certo, que mais consagram, são contando a história de amor. E por que dá certo? Porque está contando a história de alguém. Uma coisa que até, pelo que eu vi também no decorrer da nossa conversa, eu vejo que você é muito empenhado, muito focado também nessa questão do comercial, né? Tem uma noção muito forte do que é o mercado, né? Isso é algo que veio, por exemplo, você implementou, estudou para que realmente tivesse isso, foi natural, ou isso hoje faz parte do seu business, do seu negócio, da sua maneira como produtor, né? Seja na banda ou como produtor musical,
Você tenta empregar isso? Como funciona esse negócio? Tento. Faz parte do conjunto de profissional, né? Do profissional em si. E é muito interessante, se você parar para pensar, você consegue separar um profissional do outro. E eu tenho até apontado ultimamente essa questão de produtores, que surgiram muito produtores, né? O produtor fulano, você vai aqui na esquina, tem um estúdio, tem um produtor. Né? Mas eu estou produzindo com fulano. Né? Mas existe uma diferença muito grande do músico até o diretor e do diretor até o produtor. Uma diferença, um universo que poucos sabem. Por isso que muitos se dizem produtor. Porque o que é um produtor? Um produtor de mercado, vamos pensar. Existe um produtor de estúdio que tem conhecimento técnico, que vai lá e produz uma música com qualidade, com todos os conhecimentos. Mas a pessoa que vai lá e produz com aquele produtor, a música dele não sai do estúdio, vai pra gaveta, fica ali, a pessoa tenta, tudo sai de lá, não tem mais assessoria, não tem nada. Tipo, fica uma música tecnicamente bem feita, mas falta tudo, na verdade, após aquilo ali. Então, logo eu diria que, para não dizer que aquele produtor não seria um produtor musical, ele é um produtor musical técnico, né? Mas sem conhecimento de mercado. E eu diria que um produtor, realmente, para carregar o nome de produtor, então ele precisa fazer o trabalho por completo. Então, assim, você produz e o que você produz chega até o público, que é o objetivo do artista. Sim. Pensa em quantos artistas frustrados que existem, que entraram no estúdio, às vezes investiram, produziram seu material e dali 6, 8 meses, 1 ano, tá frustrado porque ele tinha uma expectativa e nada aconteceu. Foi totalmente quebrado ali. Isso. Mas ele foi atrás daquele produtor com aquela esperança que algo fosse acontecer. Então, assim, eu me peguei, quando eu saí da banda de baile e vim para o mercado sertanejo, eu já era diretor musical da banda de baile. Mas lá também eu já tinha experiências financeiras, administrativo, né? Mas era com a banda. Para a banda. Quando eu vim para o mercado sertanejo, eu percebi que a disputa pelo espaço para o músico era muito grande. Muito. Para você conseguir se tanto alavancar quanto se sustentar, é um ponto, é muito disputado. Sim. E aí eu comecei a perceber que poucos tinham esse diferencial de pegar talvez um talento, um artista e colocar ele no mercado. Né? Poxa, existe um mercado. Se existe o artista, né? Existe algo por trás sendo trabalhado, que pouca gente vê o trabalho de bastidores, o trabalho comercial sendo feito. Então, normalmente você olha para o artista e só vê o artista. Mas quando você vai ver, aquele artista viaja lá com 20, 30 pessoas, fora a equipe de escritório. Fora. Né? Então, eu comecei a focar nisso. Poxa, eu não quero fazer um trabalho pela metade. Eu sempre vivi da música, que era banda de baile. Aqui eu vi que a coisa era um pouco mais complicada, descartável. E eu não gosto dessa coisa do descartável, eu gosto de algo de verdade. Então eu vou procurar estudar e entender como que eu faço para tornar algo real, para que não seja uma ilusão, né? Nem para mim, nem para os outros, porque daí, se for ilusão, eu não vou me sustentar. Até porque, por exemplo, a música hoje, principalmente o sertanejo, ele teve uma mudança muito forte, né? Eu acho que toda música mudou, mas o sertanejo muito mais, porque virou uma sensação nacional que movimenta bilhões, né? Então, acaba que o mercado se profissionalizou extremamente, né? Ficou tudo muito concorrido, então deixou de ser tipo assim, deixou de ser uma música que a galera gosta de escutar para ser... não adianta só a música ser boa hoje em dia. Antigamente talvez bastasse, né? Hoje em dia não é só ser boa. Tem que ter uma série de outros fatores, né? E também é um mercado muito concorrido. Por ser muito bom, ele é muito concorrido, né? e quando você fala a palavra mercado, aqui também há uma escuridão para a maioria das pessoas. Porque quando você pensa no mercado, ou seja, mercado, tem que existir algo girando. Não pode ter algo flutuando ali que você assopra, vai lá no mercado e... Por exemplo, sempre num supermercado real, você vai comprar alguma coisa, você tem que pagar para sair com a mercadoria, não é? Então você quer consumir algo, você tem que ter o recurso para ir lá. Então, mercado, na verdade, é isso aí, como que chama? Não vou dizer um balcão de negócio, mas é um lugar onde se comercializa um produto. Sim. Né?
Então isso foi o que me fez pensar e buscar estudar. Então eu estudei sim, fui procurar entender onde que se termina esse trabalho, né? E aí eu vi que realmente tem muito trabalho a se desenvolver pós-estúdio, pós-ensaio, pós-banda, né? Então tem muita coisa a se desenvolver. E eu nunca fui de ficar acomodado mesmo assim, vivendo só vivi minha paixão, vivo minha paixão na música ali ainda, tocando, né? Mas tem que falar assim, eu tenho que movimentar, né? Mas assim, eu me preocupo muito se eu vou sair dali do estúdio e amanhã eu vou ter para onde ir, se a gente vai ter onde tocar. Então, quando um cantor me procura, às vezes, um artista, eu me preocupo muito com isso, porque eu nunca... A música, ela é essa ilusão gostosa, mas ela precisa ter uma realidade, dando sustentabilidade para isso. E eu me preocupo muito no que eu falo para as pessoas quando me procuram, às vezes, para querer um suporte, algum conselho. Mas só que praticamente você não encontra isso em escola, você não tem na faculdade, não tem. É uma vivência que a gente tem que mergulhar de cabeça ali e ir procurando. Tem vários cursos hoje que você faz de marketing, mas principalmente do mercado fonográfico. Quando eu fiz uma turnê nos Estados Unidos, estive lá na Berkeley, que foi onde me despertou para uma coisa que eu não sabia o que era ainda business. E conversando com um aluno que tinha terminado de se formar lá, ele que me levou e me apresentou, né? Ele disse que o 5º ano do curso lá da Berkeley é sobre o show business. Então 4 anos se estuda música, focado naquele estilo, e no 5º ano se estuda então a formatação do mercado fonográfico. Olha só. Como levar o teu produto tanto pro áudio quanto pro visual. E aqui no Brasil não tem isso. Aqui não tem, você não ouve falar isso. Hoje você ainda vê aí alguém falando de um cursozinho online, alguma coisa assim, de gente que aprendeu ali e aqui, mas nada aprofundado. Então isso me chamou a atenção. Eu falei, poxa, então olha só, no Brasil a gente sempre se inspirou, o Brasil sempre seguiu o mercado americano, né, os Estados Unidos, que seja a Europa também, mas os Estados Unidos principalmente. Então nós temos essa, digamos assim, já arraigado assim na nossa alma, essa coisa de você tem que falar inglês, né? Você tem que conhecer os produtores de Hollywood, os artistas de Hollywood. A nossa cultura é assim. Eu falo, poxa, só que se você for ver, a nossa cultura ela é um pouco morta. E aí o mercado sertanejo ele despertou isso, ele mostrou que existe um mercado possível de você competir, de você entrar e ter sucesso. Ganhar tipo muito, né? E isso só que você não encontra na faculdade. Nós tínhamos, até então as gravadoras dominavam muito essa coisa dos lançamentos no Brasil, né? Hoje já não é absoluto, então hoje a gente já consegue lançar trabalhos independentes e isso então possibilitou a gente a poder olhar um pouco mais fundo depois da música em si, né? Eu toco meu violão, toco meu teclado, a música é linda, o artista é lindo cantando, onde que eu posso ver vocês cantando? Né? A pessoa que ouviu e gostou vai querer ver em algum lugar. Exatamente. Então logo me vem, poxa, então eu preciso levar minha música lá para a rádio XYZ. Né? Começa a querer tocar. Começa a ter que movimentar. E realmente isso é uma coisa interessante no processo de lançamento, porque eu converso com cantores do Brasil inteiro, né? E muitas vezes eles não conhecem, né? O próximo passo. Nós temos ainda muita gente nesse Brasil achando que a música é só você cantar bem, não é? Quando dia após dia a gente vê o quê? Um mercado muito mais competitivo, porque você até falou, eu até escutei de uma cantora, foi uma cantora, esqueci o nome dela, que eu estava conversando. E não é uma cantora não, uma produtora, alguma coisa assim. Ela falou que é exatamente sobre essa questão do mercado acompanhar o mercado norte-americano. E o que acontece? Lá eles são muito acostumados à atração de um show ser muito mais do que só a voz. Ou seja, ela parou de ser só a voz, só cantando ali, e se tornou uma apresentação detalhada, com coreografia, E a gente começou a ver, pelo menos eu estava acompanhando um pouco isso acontecendo já entre os grandes da música sertaneja, que é fazer uma coreografia, colocar muito mais fogos, colocar isso, colocar aquilo, um preparo maior para aparecer ali, porque parece que o público também está demandando mais, né? E o trem está ficando mais complicado. Sim.
O espetáculo em si. O espetáculo. Na verdade, volta um pouco naquela questão das bandas que eu falei, né? Uma banda é um conjunto de talentos, então, que trabalha expressão tanto na questão da música, cantar em si, a expressão corporal, que é a coreografia, às vezes acrobacias, né? Malabarismos em cima do palco. Então, dependendo do perfil do artista, você pega lá de trás o Michael Jackson, aquele espetáculo tinha mágica, show de mágica, né? Coisas, efeitos especiais. Então, essa coisa do espetáculo, isso é indispensável, né? Precisa ter por trás de todo o trabalho musical, né? O bacana é que quando a música ela dá certo, ela dispensa um pouco também isso. Esses dias atrás eu estava assistindo o Faustão, eu falei pro meu filho, eu fiquei assim, meu amigo, quem que tava lá no palco? Alceu Valença. Você conhece Alceu Valença? Alceu Valença deve ter por volta dos 80 anos aí. Cantava lá, com uma leve das paixões que vem de dentro. E eu nunca mais tinha ouvido falar nele. Aí ele tava no palco do Faustão, né, cantando, contando a história dele, dali a pouco ele começa a cantar a música lá, Belle de Ju, não sei se você já ouviu isso, começou, cantou a música e aí puxou, sem violão, sem nada, e aí começou duas vezes, e o público do Faustão começou a ir junto naquele, todo mundo sabe, né? Eu tava só assistindo, parei aquilo e aí ele começou a cantar a música, eu lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem. E ele só com o violãozinho, parou o violão, começou a cantar. Primeira vez que ele tinha cantado aquela música lá no Faustão. Olha só. E todo mundo começou a cantar. E ele já é um artista aí por volta dos 80 anos, igual eu disse. E acabou de lançar uma música nova, que é essa aí. E se você olhar hoje no Brasil, quase todo mundo canta essa música. Todo mundo. Simplesmente porque ela tem esse... E ele não leva espetáculo, não leva uma Ele leva ele, né? Mas você não acha que, por exemplo, tem uma coisa que eu até ia perguntar para você, que é o seguinte, nós vemos hoje em dia, se você for pegar uma música, você tem de 2 a 3 minutos, né? No máximo 3 minutos e o povo já tá achando longa. Antigamente era normal, música de 5, 6, eu já vi música até de 7 minutos. Né? De 10? De 10 minutos. O resto de caboclo tem 10 minutos. 10 minutos. Se você pegar o Zé Ramalho mesmo, a música é grande, é um poema, né? Cantado ali. E hoje em dia não mais. Hoje em dia é o quê? A dancinha do TikTok. Tem que caber em 1 minuto. Até menos de preferência. Sim. Né? Digamos ali, o ponto alto da música. Você não acha, por exemplo, que esses cantores que conseguem, digamos ali, parar naquele ponto ali, do que, como o Alceu Valença, que sem nada ele canta e o povo já vai junto, porque ele fez os hinos da música, do que hoje em dia que todo mundo está produzindo coisa para vender, né? Como que tá esse negócio? Porque, por exemplo, né, não se faz tantas músicas mais com aquele poema. Pelo menos elas não são vendáveis mais. Como que faz isso daí? Eu gosto muito de linkar isso com os movimentos culturais do Brasil, desde o movimento romântico, né? A gente teve o período barroco, né? A gente foi estudar os movimentos musicais no mundo mesmo, né? Mas esses movimentos, eles influenciam um tanto, né, a nossa alma mesmo. Então o sentimento de querer histórias românticas que falam de amor tem uma profundidade, né, bem mais do que essas de hoje. E se valorizava muito isso, essa questão do superior, né? O pós, você olha a imagem de uma pessoa bonita e tudo mais, não, mas ela tem sentimento, ela tem algo ali dentro dela que é mistério, que a história dela pode ser totalmente diferente do que eu estou enxergando na imagem dela, né? E isso era até 10, 15 anos atrás, então isso a gente ainda tinha um pouco disso, né? Essa coisa conservadora do pós-imagem. Mas hoje em dia começou a se buscar muito a adrenalina de momento. Então você quer o quê? Um momento divertido, contar piada, e a música ela tem então essa profundidade de produzir essa adrenalina. Então você não quer mais muito saber de profundidade, você não quer mais saber da história da pessoa por trás dela. Não quero saber não. A imagem dela é bonita, vem cá, vamos festar, vamos curtir, vamos beber.
e tá beleza, segunda-feira a gente vai embora, vai trabalhar e tá tudo certo. Então hoje nós vivemos isso, essa coisa do sentimento do momento. Eu vim aqui, vamos se sentir bem, coloca aí, hoje tem lá um tapão na raba, né? Coloca lá. Pois é, coloca e pronto, acabou, né? Você leva aquele choque, o quê? O que ele falou? Mas é legal. Vou dançar um pouquinho, tá beleza, né? É legal, tá bom. E você deixa passar pra lá, porque você não precisa, aquilo ali não precisa significar nada. Só significa aquele momento. Então, eu entendo também que, entendendo de mercado, o mercado ele está aberto a tudo isso. Né? Então, o mercado ele não é uma coisa, a gente não tem o poder praticamente de controlar ele. Digamos que ele vai sozinho, né? Tendência, foi o que aconteceu aí com a pisadinha. Isso. Que do nada, você tá aqui, todo mundo ali, o máximo já inovou com a bachata, de repente, pisadinha, do nada veio muito rápido. Exato. Né? E quem que controla isso? A gente não tem. Aqui a gente chega num nível que o conhecimento ele não traduz tudo que a música pode fazer. A gente se surpreende muitas e muitas vezes. Quando eu fiquei com a Nayara Azevedo de 5 anos. E 4 anos foi trabalhando num perfil que a gente achava que tinha a ver com ela, né, com a essência dela, um repertório bonito, letras bonitas, músicas gostosas de ouvir. E quando foi no 5º ano, chegamos aqui em Goiânia, foi quando ela acertou a música R$50, e aquilo nos assombrou. Porque eu falei, nossa, mas isso não conta a história que a gente queria contar. Isso não fala o que nós tínhamos como princípio. Só que aquilo tomou conta do Brasil e do mundo, né? E aquilo, então, para mim foi uma escola também, porque a gente viu que a música, então, ela tem essa coisa da surpresa por trás, que você começa a trabalhar numa intenção, às vezes, e ela te surpreende. E nem sempre é naquela direção que você está vendo. Né? Entendeu? Então, quando eu falo de mercado, o mercado tem uma receita de se trabalhar. Né? Tem um preço, tem um valor, tem regras. Mas o que esse mercado trabalha é para colocar na prateleira esse conteúdo que é música. E essa música ela surpreende. Bacana. Ela surpreende todos. Se você pegar desde a Marília Mendonça, perfil da Marília não tem nada a ver com o perfil que a gente tinha de cantora, né? Todo mundo ficou assombrado, mas como é que pode uma pessoa, né, fora de forma, assim, né, olhando por esse lado? E aí vem e quebra todos os paradigmas. E supera e se torna a nova cara, digamos ali, né? E isso é a música. Isso a gente não faz, isso a nível de conhecimento, a nível intelectual, a gente não consegue explicar. Acaba que, bem que o povo diz a voz do povo é a voz de Deus, né? E realmente acaba vindo muito a partir disso, penso eu, né? Que é o quê? Hoje, se por algum acaso a maior parte da população gostar de uma batida, aquilo lá vira hit e o restante se apaga durante um tempo, quem sabe depois volta, né? Mas o trem é bruto mesmo. Me fala uma coisa. Nós estamos falando muito sério, né? Coisas muito profundas. Meninos aqui dá pra eu gravar e vender como curso. Olha só. Mente empreendedora, gente. Aí, ó. Menina de futuro, Ricardo. Aqui é negócio atrás de negócio, bebê. Você não vem, não. Pronto, tá feito. Mas uma coisa bacana, eu quero, por exemplo, como que foi pra você? Porque é que nem você falou que a gente estava conversando um pouquinho atrás, que o músico é muito diferente de um diretor, tem um espaço entre o diretor, que tem muito espaço entre o produtor, que tem um espaço maior entre o produtor que também vê como negócio e fecha o ciclo, né? Mas que vê o mercado. Mas como que tu fez, por exemplo, hoje você ainda tem a parte de dirigir banda, né? E também a questão da produção musical, né? Como que foi, por exemplo, essa transição? Quando que você falou, não, vou produzir também? Ou qual que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Produtor ou diretor? Não, o diretor chegou primeiro. O diretor foi uma coisa, primeiro o músico, né? O instrumentista. E aí depois veio o diretor, que é a questão do líder. Eu sempre digo que o líder, você não escolhe ser líder. É a equipe quem te escolhe, que você vai representar ela. Então é uma coisa que eu sempre tive essa abertura, essa recepção de ideias, né? Então eu já tocava teclado, estudava bastante, praticava muito, então tinha uma certa desenvoltura nisso.
que acaba se diferenciando. E aí o que acontece? Você entra num grupo numa banda, né? Onde praticamente o músico é assim, ele está muito acostumado a reproduzir ideias. Né? Então você passa uma música para um músico, ele tira e vai tocar igual. Pronto, acabou. Esse é o desafio do músico. Né? Depois de tanto você tocar igual, você começa a tua mente começa a criar algo novo a partir daquilo que você aprendeu a reproduzir. Então eu também comecei a ter essas ideias, né, um pouco diferenciadas. Então na banda onde eu tocava, até no projeto da Nayara Azevedo mesmo, quando eu comecei a dirigir, eu já entrei como diretor, mas justamente porque eu conseguia pegar uma música e mudar o formato dela, sem mexer na essência, e trazer uma nova forma para a música, deixar ela mais alegre, às vezes, deixar ela mais romântica. Então, e isso na verdade já entra na questão de produtor. O diretor praticamente ele dirige uma equipe, então ele pega ideias do produtor, o produtor produziu a ideia, que seja no estúdio, vai para a banda. Então o diretor pega aquela ideia, distribui, organiza todo mundo e faz e apenas lidera, entende? Mas ele não cria. Sem o fator criativo. Isso, exato. Então isso eu já vinha fazendo há muito tempo e também virou uma rotina, também me cansei um pouco disso. Poxa, eu queria algo mais, né? Poxa, só tocar teclado, só dirigir banda não é bem assim que eu quero. Só liderar pessoas. E falou, eu quero algo mais. Então comecei a ver qual que seria o diferencial. Você vai coordenando o tempo aí. Não, pode tranquilo, que eu estou aqui no processo, estou aqui na contenção. Eita, gente, eu nem avisei pra você que você está aqui. Beijo pra vocês, seus lindos. Ricardo Melo aqui, pessoal. Tem A Rádio XYZ. Hein? Então, essa coisa da música mesmo. Eu acredito que nós temos um processo de evolução. Então, eu me realizei como músico, toquei baile, depois fui tocar show, toquei em bar também, toquei muito pouco em bar. Mas me realizei mesmo. Aquilo que eu pensava, nossa, eu gostaria de tocar a música do fulano de tal, né? Vou tirar aquela música. Às vezes era desafiante tocar aquela música. Aí, beleza, consegui, toquei. Depois chegou um momento que eu queria tocar com um artista. E aí eu comecei a procurar um artista que tivesse entrada de mercado. Eu já tinha essa visão de que... Desde lá do início. Porque na verdade como eu vivia como profissional, eu sempre gostei de saber de onde vem o recurso que eu estou recebendo. Né? E aí, como eu sabia mais ou menos, não estava lá, mas eu sabia. Então eu comecei a procurar. Quando eu conheci a Nayara mesmo, a Nayara lá no Paraná tinha decolado a música lá, a paródia, né? E lá estava tendo uma aceitação muito boa. E eu comecei a sonhar com aquilo, porque até então o meu parâmetro de artista eu olhava Ivete Sangalo, Daniela Mercury, você pensar mesmo nos artistas fora do Brasil, Britney Spears, Beyoncé, acho que naquela época também já estava ali despontando. Então eu comecei a sonhar com isso, né? Mas aí eu percebi que como músico, só como músico, talvez eu não fosse, ia ser muito mais difícil, aquilo que eu falei de ser muito disputado. Eu falei, eu preciso fazer algo diferente que eu possa mostrar para uma artista dessa e ela querer que eu esteja na equipe dela. Entendi. Então, como eu já tinha essa questão do processo criativo ali na mente, comecei a criar ideias, né, montar aberturas para shows e tudo mais. Já tinha arriscado ali com artistas regionais. E aí, então, quando a gente começou a trabalhar junto, o que eu levei de diferencial para o show dela foi exatamente essa parte criativa. De pegar uma música dela, fazer uma outra introdução, no meio criar um espaço para eles montarem uma dança, alguma coisa assim. E que eu já tinha experiência com dançarinos na banda onde eu tocava. Então, isso me elevou de diretor para produtor, mas ainda na questão do show. Tipo um produtor cultural. Isso, vamos dizer musical mesmo, na questão da cena musical. Entendi. De criar coisas voltadas para performance musical no palco, né? Não no estúdio ainda. Né? Então, aí isso foram 4 anos, 5 anos que eu fiquei com ela. E aí quando eu vim para Goiânia, então foi que eu pude olhar mais de perto essa questão do produtor mesmo de mercado. E aí depois de um tempo, viajando, fazendo essas turnês aí com esses artistas, eu falei, poxa, eu quero dar um salto um pouco maior. Olha só, sempre estava almejando lá em cima, né? Isso. Eu não enxerguei isso desde o início, você dá um passo e começa a enxergar, né?
Poxa, Tipo, subiu aqui, não, tá confortável, já vi que é isso que eu preciso. Cadê o próximo degrau, né? isso, exatamente. Então aí, a partir disso aí, eu comecei, poxa, eu posso produzir. É um desafio grande, porque a gente pensa às vezes, cara, então é só ter conhecimento que vai dar tudo certo. Fui estudar, né, coletar material, conversar. A estrada em si do show, ela dá muita bagagem pra gente, porque a gente troca muita informação com profissionais, né, de todos os níveis. Então isso é muito bom. Então foi só eu pegar isso, digerir um pouco, formatar, falei, então agora eu vou começar a trabalhar isso. Então praticamente é isso, a questão do produtor. Então hoje eu já levo mais a sério essa questão da produção. Eu imaginava que era só produzir o material e vai dar tudo certo, né? Eu procuro não tratar os cantores, artistas que vêm até mim de forma descartável. Então, quando ele tem disposição para querer trabalhar, eu falo, ó, os passos seguintes é esse. Aí você dá uma consultoria. A consultoria e caminho junto, não vou respirar o projeto 100%, mas eu estou ali, qualquer hora que me ligar, eu estou ali para falar, ó, vai por aqui. Melhor aqui porque você já tem um know-how, uma experiência, né? Isso. Rapaz, mas que interessante, né? Realmente, a gente não pode parar, ainda mais no mercado tão concorrido, né? Isso é importante eu acredito que até para os músicos, né? Porque a gente às vezes vê muito músico que ele fica muito tempo estagnado num instrumento, numa série de situações. Eu também acho que o ser humano ele tem ele se acomoda fácil, né? E os que não se acomodam acabam se destacando, né? Eu tive essa experiência 2 anos atrás. Eu achei que eu queria parar de tocar, eu estava cansado já, né? Aliás, 7 anos atrás eu falei, eu vou viajar só mais 5 anos e aí eu quero parar. Abri uma escola de música, falei, eu quero ficar agora quietinho no meu canto, né? Enfim, tentei, mas apenas 2 meses que eu parei, eu percebi que eu não queria parar. Não, deixa quieto, tá bom demais. Porque daí, se você for fazer à vontade, você começa a acordar tarde, né? Você precisa fazer uma coisa, vou fazer depois. Depois. Então, a nossa natureza em si, ela não está para desenvolvimento. Não, a natureza ela está para deitar e dormir, é o que eu sempre digo. Se não cuidar... Deitar, dormir e comer. E aí, eu tenho esse espírito de eu não gosto de ver as coisas quieto, parado. Então eu vou em busca, eu acordo 5 horas da manhã e eu tô lá, faço um devocional, vou fazer caminhada, poxa, tem algo novo aqui para acontecer e tem que acontecer comigo. Bora pra frente. Eu não quero ficar de fora da próxima onda. E ó, gente, isso daí é muito óbvio. Eu vou pedir só uma pausinha só pra gente conversar um pouquinho aqui, gente. Olha só, você como empresário, como um cantor, independe do seu ramo, se você é uma empresa, uma indústria, você precisa de uma coisa. Você precisa de um bom contador. Para quê? Porque o dinheiro entra e você tem que saber fazer a parte fiscal. Agora imagina, você é cantor, você vai parar de treinar a música, de melhorar, de engajar, para ficar estudando contabilidade? Não, meu querido, você tem que fazer o seguinte, você tem que contratar um bom profissional. E eu vou indicar para você a Dinastia Contábil, tá certo? A Dinastia Contábil, que é simplesmente um dos maiores escritórios de contabilidade de Goiás. Ele atende o Brasil inteiro e você tem um tratamento de excelência. A Rádio XYZ coloca a mão no fogo pela Dinastia Contábil. E olha só, eles abrem sua empresa em 24 horas, teve uma ideia hoje, entregou para eles, 24 horas depois sua empresa está aberta, tá certo? E pela rádio você ganha uma série de condições que só a rádio pode dar para você, tá certo? Dinastia Contábil. Quero também indicar para vocês a Bueno Tênis Club. Meu querido amigo e minha querida amiga, fazer tênis é bom demais. Bom para o seu corpo, bom para a sua mente e bom para os seus status. Porque você fica 3 vezes mais rico só de fazer tênis. Mas você pode pensar assim, Ricardo, é caro, meu amigo Ricardo. Eu vou falar para você, querido, na Bueno Tênis Club, nós fazemos de tudo lá para que você possa fazer a sua aula. Primeiro, que lá tem todos os equipamentos. Você pode gostar de fazer a aula, se empenhar e depois, quando estiver bem decidido, você compra o seu equipamento. Além disso, você tem a primeira aula totalmente ali gratuita pela rádio, tá certo? Pode procurar. E também você tem uma série de descontos. É ali do lado do Goiânia Shopping, tá certo?
E olha só, gente, não se esqueça de curtir, compartilhar, ativar o sininho e seguir Rádio XYZ Oficial no Instagram e Ricardo Melo UFC também no Instagram. Tamo junto? Tamo junto, papai. E olha só, olha, eu vou falar pra você, a nossa conversa aqui, ela tranquilamente renderia umas 2-3 horas. Não tá entendendo? Porque a gente falou de coisa aqui técnica e também da vida, né? Então, homem, olha só, mas a gente está chegando ao finzinho, ao términozinho da nossa programação. Mas olha só, Jumbi, foi top demais, homem. Eu quero inclusive já deixar o convite para outras entrevistas, às vezes até temáticas, falando de determinados assuntos. E também a rádio é a sua casa, tá certo? E homem, eu vou pedir que você olhe ali na bolota dos olhos dos nossos ouvintes que está indo diretamente para o YouTube. Vai ser feita uma reprise, inclusive. Se você está vendo na reprise o que eu estou falando agora, você é demais. Mas diz aí, olha na bolota dos olhos dos nossos ouvintes, nossos espectadores. Deixa a sua mensagem, abre esse coração selvagem. e deixa a sua mensagem para o mundo. Na verdade é o seguinte, eu quero explicar aqui, gente, que a gente começou muito sério o assunto, né? Não é, menino? Se falando de música não é essa seriedade toda, né? Acabei entrando nesses assuntos técnicos aí e ficou pesado o negócio. Mas música é uma coisa muito boa, uma coisa saudável. Na verdade, a experiência que a gente vive na música é uma coisa saudável, alegre, leva a alegria para as pessoas, né? A gente consegue reunir multidão, né, de pessoas em torno dessa coisa saudável que é a música. Então, a verdadeira música, tudo isso que a gente falou aqui de mercado, essas questões técnicas, bastidores, é o que está por trás. Mas o lado bom, talvez uma hora a gente venha falar um pouco sobre mais alegre, né? É isso que você ouve aqui na rádio XYZ, aquilo que você ouve aí nas plataformas digitais, no YouTube também, nós estamos no YouTube aí. Então, a grade de programação aqui da rádio com certeza é cheia de músicas boas, né? Alegres, que nos abastece e faz a gente se sentir melhor e viver os nossos desafios diários. Então, essa é a mensagem, na verdade, que eu como músico deixo sempre. Procure uma boa música, uma música que conte a sua história, que fale dos seus sentimentos, uma música que leve você a evoluir, a crescer e a conquistar os seus objetivos, porque talvez você não seja apenas isso que você está imaginando que é. Menino, o homem tá profundo. Música, bebê, olha só. Inclusive, se alguém quiser, por exemplo, conhecer, às vezes a gente tem muitos cantores que nos acompanham, principalmente, né, nessa área, né, para conhecer o seu Instagram. Pelo Instagram que pode te achar. Como que é o Instagram? Tem lá no Instagram, tô no Instagram, no Facebook também. Praticamente eu não sou muito assim de usar muito redes sociais, então eu posto muito pouca coisa. Ultimamente estou tentando dar uma reforçada, mas é Mário Chumbinho lá no Instagram. Lá no meu feed eu sempre posto os artistas que estou trabalhando, né? A gente está com um projeto muito bacana lá agora com a Sheila Araújo também, que é o Ensaiando Talentos. Inclusive, vocês estão convidados aí lá nos visitar, né? E quem sabe a gente trazer um pouquinho do Ensaiando Talentos para cá também, para a rádio, né? E isso também está indo lá para o nosso canal do YouTube também. Então no YouTube está Ensaiando Talentos, procure lá, gente. Tem todos os talentos que passam pelo nosso ensaio. E lá também você vai conseguir poder conferir um pouco do que a gente constrói na história com a música, na história de cada talento, né? Top. E de onde surgiu o Chumbinho? Chumbinho, eu não sei de onde ele surgiu, só me disseram que eu parecia com ele, mas eu não conhecia ele. Havia um cantor por nome de Chumbinho lá na cidade de Toledo, no Paraná, onde eu fui morar. E quando eu cheguei lá, o pessoal me olharam: cara, você parece demais o Chumbinho. E a partir dali começaram a me chamar de Chumbinho. E eu fui conhecer o Chumbinho, esse tal Chumbinho, apenas acho que 2 anos depois, num festival que eu estava tocando. Olha só. E aí eu olhei e falei: rapaz, mas não tem nada a ver comigo. E aí ficou. Mas deu sorte?
Deu sorte, até hoje é Chumbim, Mário Chumbim. Quando me chamam de Mário, eu praticamente não me identifico mais. Então, assim, quem? Não é Mário aqui não. Quem é Mário? Mas que é Mário? Ah, você conhece o Mário? Você conhece o Mário? Sou o próprio Mário. Cuidado comigo, hein? Mas você conhece o Mário? Qual Mário? Sou eu. Você compreende agora, talvez, essa piada? A Marina conhece o Mário. Se você... Tem um irmão. Pronto. Mas olha só, meu povo. Talvez você deve ter pensado depois que escutou essa piadinha e terminou ela em vossa mente, não é? Eu sei que você terminou. Não adianta esconder que a sua mente está o quê? Está o quê? Você sabe. Mas olha só, gente, eu vou deixar também a minha mensagem, meu recado para vocês. Foi top demais. Acompanhe sempre a Rádio XYZ e lembre-se, nós amamos todos vocês, tá certo? E ó, fica atento, hoje vai ter também de coração para coração. Aproveita, curte, compartilha, ativa o sininho e fala que nós somos maravilhosos. Meu povo, beijo e abraço para você e até daqui a pouquinho. Tchau! Baixe o nosso aplicativo na Play Store e leve a Rádio XYZ para todo lugar que você for. Baixe agora mesmo. Rádio XYZ. Rádio XYZ. É show. Engajamento de 300 pessoas. Siga a Rádio XYZ no Você viu, menino? Instagram. @Rádio XYZ Oficial. Vocês,